Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes membros da mesa, senhores deputados e senhoras deputadas, demais público aqui presente. São 44 os anos que passam desde que a autonomia foi reconhecida aos Açores e à Madeira, fruto da conquista da liberdade e da democracia. Só estamos aqui hoje porque aconteceu o 25 de abril de 1974. E se é verdade que as aspirações autonómicas eram anteriores, a sua concretização só foi conseguida e plasmada na Constituição de 1976, a mesma que é tantas vezes nesta casa desconsiderada. A mesma que tem merecido tratamento pouco digno por parte de altos responsáveis políticos regionais que chegam a afirmar que não se sentem obrigados ao seu cumprimento. É no mínimo estranho que a lei fundamental do país que estabelece a nossa autonomia seja desrespeitada desta forma por quem por ela deve zelar. O tempo da maioridade da autonomia da região já passou há muito. Poderíamos até dizer que a autonomia madeirense atingiu a meia-idade, não fosse o facto de as palavras, os atos e as omissões demonstrarem que, afinal, ainda não. Aos 44 anos da conquista da autonomia, certo é que esta tem servido muitas vezes como arma e fomento de discursos a raiar o ódio que violam muito claramente o espírito da Constituição, nomeadamente o terceiro ponto do artigo 225, que diz que a autonomia político-administrativa não afeta a integridade da soberania do Estado e exerce-se no quadro da Constituição. A região autónoma da Madeira, tal como a região autónoma dos Açores, faz parte do Estado português, na medida em que detém poder político que é exercido no âmbito de um território específico. Possui órgãos de governo próprio, esta Assembleia, eleita diretamente, um órgão não eleito, que é o Governo Regional, e um órgão que representa a República na região. Mas o que temos tido, e nomeadamente nestes últimos tempos, é um Governo Regional que não interioriza que é também ele parte do Estado português. Ao fim de 44 anos, a autonomia da Madeira continua refém da vontade de um partido político que afirma que mais do que um partido, uma família, e que, como tal, instrumentaliza a autonomia, instrumentaliza a região, instrumentaliza as verbas resultantes dos impostos pagos na região e dos impostos pagos no continente e transferidos para a região ao abrigo do princípio da subsidiariedade, para perpetuar os seus interesses partidários em detrimento dos interesses do arquipélago e de todas as pessoas do e no arquipélago, sem exceção. E por isso, a autonomia tem sido instrumentalizada num registro de permanente hostilidade quando o Governo da República não é do PSD e completamente adormecida quando o Governo da República é liderado pelo PSD, ao ponto de aprovarem uma lei das finanças regionais lesiva para a região. E neste ponto, concordamos com o Dr. João Cunha e Silva, quando diz que ser autonomista não pode depender do partido que está no Governo Central. Os resultados das últimas eleições foram muito expressivos e demonstram como as pessoas estão cansadas desta instrumentalização dos recursos da região e do país para perpetuar os interesses de um partido. Veja-se a forma como se usou os recursos para fazer política partidária no período que antecedeu as legislativas regionais, com pomposas inaugurações de obras inacabadas a 4 dias do ato eleitoral, com lanches e jantares pré-eleitorais na Quinta Vigia. Veja-se como se prometeu dinheiro avulso, sem planeamento, 100 euros aqui, 50 euros ali, promessas de subsídios que depois são vetados nesta casa exatamente por quem os prometeu, ou seja, pelo PSD. Lancemos também um olhar sobre autênticos servidores de dinheiro público. Só este ano já foram 500 000 para a Madeira Parques e 28.007 milhões para as sociedades de desenvolvimento. Em ambos os casos, maioritariamente para cobertura de prejuízos. Veja-se como têm sido conduzidos os dossiês mais onerosos dos últimos anos, o do ferry e o do novo hospital. Ambos com concursos com o mesmo desfecho, sem proponentes e um consequente aumento dos custos. Um dos casos resultou numa adjudicação direta.
aguardemos calmamente pelo desfecho do segundo. Até poder-se-ia pensar que a perda da maioria absoluta e a necessidade de fazer vergar o CDS originaria uma reflexão profunda e uma alteração na forma de usar a coisa pública, sempre com aquele toque de caridade e de benesse, como se não se estivesse a devolver as verbas à proveniência. Mas, infelizmente, os resultados das últimas eleições não constituíram um momento de reflexão, pelo menos uma reflexão positiva. A manutenção do poder tornou-se uma obsessão e já nem se finge quanto aos reais propósitos da maior parte da ação política, que passou a ser menor, porque única e exclusivamente com o intuito de manter o poder do PSD. E aqui não incluo o CDS, que está apenas de passagem. O velho princípio do para os nossos amigos tudo, para os nossos inimigos nada, para os restantes cumpra-se a lei, continua a imperar e nesta legislatura a falta de pudor tem crescido ao invés de diminuir. Por isso, há os nossos, a família partidária, a clientela e a teia de influência que é preciso manter a todo custo. Há os quase nossos, isto é, o partido que serviu de boleia e que se tem de tolerar por mais algum tempo. E depois há o resto, que ou é para abater os outros partidos, ou é paisagem a manter bucólica e mansa a região. E se o início de uma nova legislatura, em minoria, poderia ter significado uma outra forma de fazer política e de gerir a coisa pública, a verdade é que nada mudou, a não ser o facto de agora haver o beneplácito circunstancial de um CDS que se anulou completamente. A falta de transparência nos critérios adotados para a distribuição dos nossos recursos, os que temos e os que nos chegam, continua mesmo em tempo de pandemia. Cria-se dessa forma uma cultura de medo, de receio em expressar livremente o que se pensa e como se pensa. Procura-se controlar a todo o custo a capacidade de reivindicação em inúmeras associações e organizações que assumem uma boa parte daquelas que deveriam ser competências públicas. Também no que diz respeito à cultura, perpetua-se um ambiente que mantém os agentes culturais reféns de uma distribuição de recursos lenta e muito pouco transparente. Paradoxalmente, a conquista de um estatuto político-administrativo autónomo tem sido instrumentalizada para a diminuição da autonomia e da liberdade de vários setores da sociedade madeirense. As próximas eleições autárquicas constituem um momento decisivo para um PSD Madeira que, mais do que uma família, quer uma dinastia, mas que vê o sonho escapar-se-lhe pouco a pouco. Sabe que é uma questão de tempo e procura desesperadamente usar o tempo que lhe resta para tentar recuperar algum controle. Isto é uma evidência. Basta ver a forma como se trata de forma diferente os municípios e freguesias que não elegeram o PSD. Neste momento, o Governo Regional, que só assume o que corre bem e transfere ou nega problemas e responsabilidades, apenas mantém contratos-programa com 2 autarquias da região. São 11, mas apenas Câmara de Lobos e a Ribeira Brava são dignas de cumprimentar com o que o vice-presidente julga ser o seu chapéu, mas que é, na verdade, dinheiro dos contribuintes que são também munícipes. Mais uma vez, uma questão de tática. Câmara de Lobos porque pode significar oposição interna. A Ribeira Brava porque se pretende neutralizar os efeitos de uma reeleição que não se quer que conte como oposição. Parafraseando o presidente do PSD Madeira e presidente do Governo Regional, vamos apoiar quem? Muito calculismo político-partidário, nenhuma preocupação em relação às pessoas dos vários municípios e freguesias. Isto porque o Governo Regional, que faz obra com dinheiro vindo da região europeia, da União Europeia, com dinheiro vindo do Estado Central e com dinheiro oriundo dos impostos pagos pelos contribuintes da Madeira, considera que cooperar com as autarquias e cumprir a autonomia é deixá-las cumprimentar com o chapéu alheio. Mas não sendo suficiente a falta de cooperação institucional entre Governo Regional e autarquias para fazer vergar a população dessas freguesias e municípios, viu-se isso em 2017, a tática passa por esvaziar as competências das juntas de freguesia, dispondo do dinheiro transferido pela Segurança Social
para subsidiar casas do povo que distribuem viagens e subsídios, disponibilizando canetas do partido para que as pessoas preencham os formulários. Repito, este governo, que se diz autonómico, distribui dinheiro, muito dele vindo do Estado Central, por casas do povo que não têm legitimidade eleitoral porque os seus corpos sociais não foram eleitos pelos munícipes ou fregueses. Entre a democracia ou o aparelhismo, opta muito claramente pelo aparelhismo, pela opacidade, pela distribuição dos bens públicos de forma discricionária e, principalmente, sem uma fiscalização efetiva e imparcial quanto à forma como o dinheiro é usado. Ainda na semana passada, foi aprovado mais $500 milhão exclusivamente para casas do povo que apresentaram, para o efeito, projetos sobre os quais pouco se sabe. Mas isto não é suficiente e o PSD sabe-o. E por isso, ao longo dos últimos 3 anos, tem tentado estrangular os municípios que não são da sua quota, instrumentalizando as assembleias municipais e de freguesia, com a conivência do CDS, que tenta sobreviver pelo menos mais 3 anos. A ordem é clara: chumbar orçamentos, apreciar negativamente prestações de contas, não viabilizar empréstimos para obras essenciais, propor iniciativas cujo intuito não passam de tentar esvaziar os cofres municipais. Assim vai a política de terra queimada. É para isto que o PSD e o Governo Regional têm usado e abusado do nome da autonomia. É nisto que a nossa autonomia tem sido desperdiçada. E também neste ponto, consideramos que ser autonomista não pode depender do partido que está na Câmara Municipal. E para que não haja confusão, a defesa intransigente de um partido, a defesa intransigente dos interesses do PSD, não é a defesa intransigente da autonomia e tampouco é a defesa intransigente da Madeira. Este é, atualmente, o estado da arte. 44 anos e ainda não saímos desta confusão entre o que é do PSD e o que é da região. Isto significa que a autonomia está ainda por cumprir. O que pode ser a autonomia e não tem de facto sido. No seu sentido político e ético, a autonomia remete para autodomínio, autodeterminação, autogestão. Mas isso significa também assunção de responsabilidades, nomeadamente na organização política e administrativa, que está reconhecida na lei fundamental do país e que visa a participação democrática dos cidadãos e cidadãs, visa o desenvolvimento económico e social e visa a promoção dos interesses da região. A autonomia implica exercer responsavelmente o poder que nos é conferido por um estatuto político-administrativo autónomo. Isto implica negociar e implica cooperar. Implica estabelecer pontes e unir esforços com quem vive os mesmos problemas que nós, como é o caso da região autónoma dos Açores. Implica pensar os problemas e respectivas soluções e não apenas exigir que os problemas sejam resolvidos. Implica não exigir apenas dinheiro. Implica respeitar a legitimidade democrática dos municípios e fortalecer a sua autonomia. Implica respeitar as escolhas dos e das munícipes e estabelecer parcerias para melhorar o bem comum. Implica uma administração criteriosa do dinheiro das pessoas que pagam impostos na Madeira. Implica assumir que se representa todas as pessoas da região. Implica prestar contas a todos os residentes, sem exceção, sem este constante discurso de que há cidadãos e cidadãs de primeira e de segunda, consoante o local de origem. Precisamos de uma autonomia que não confunda a administração pública com a militância num partido. Uma autonomia que não dá, não oferece, não faz nenhum favor. Uma autonomia que não navega à vista, ao saber dos humores e interesses dos partidos que circunstancialmente governam a região.
É preciso refundar a autonomia, uma autonomia que esteja, de facto, ao serviço do bem comum da região. Uma autonomia potenciadora de liberdade, uma autonomia potenciadora de responsabilidade. Uma autonomia suficientemente consciente e madura para exigir solidariedade, mas que seja também ela solidária. Uma autonomia que cumpra aquilo que Aristóteles definiu como o bem em política, a justiça. E justiça consiste em zelar pelo interesse comum. Obrigada.